Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. Para quem está chegando agora, para quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou mais conhecido como Vaguinho, e venho gravando vídeo para tentar esclarecer alguns problemas que vêm acontecendo dentro da congregação cristã, de um modo geral, mundialmente, e para que a própria Irmandade possa ter o direito de opinar. Porque a partir do momento que a gente não tem informação daquilo que está acontecendo, as nossas opiniões ficam minadas. Nós não sabemos o que acontece, então não podemos opinar. E infelizmente a congregação cristã ela tem por hábito essa falta de informar a sua irmandade, ficando entre o ministério o grosso da informação, o que leva a própria irmandade ao pecado, porque vão todo mundo falar mal, julgar, vai todo mundo tirar conclusões precipitadas pela falta de informação. E depois acaba vindo o próprio ministério pedindo para que a Irmandade não comente, não fale. Mas é difícil, né, irmãos? Porque se tratando, por exemplo, que acontece sempre, um irmão entrega o ministério e não é informado para a Irmandade o porquê que ele entregou. Aí as opiniões vão ser informadas, lendas vão ser criadas, e aí fica difícil a gente entender. Então é isso. Então eu quero pedir para vocês compartilharem esses vídeos e principalmente esse vídeo, que é a segunda parte do tema Por que estão saindo da congregação cristã. Eu gostaria muito que os irmãos compartilhassem com o ministério da sua cidade, com o seu ancião, seu cooperador de jovens, com o seu diácono. Por quê? Porque o que vai ser dito aqui, irmãos, é um termo muito polêmico, mas que precisa ser falado. E esses irmãos do ministério não tem ninguém que confronte eles. E vocês vão entender o porquê daqui a pouco quando a gente começar a conversar. Então, o que acontece, irmãos? Vocês têm que entender o seguinte: o problema começa muito tempo atrás. Já começa na unção do ancião. Quando o irmão é colocado para ancião, alguém vai lá e diz que orou e Deus mostrou que o fulano de tal vai ser ancião. O primeiro erro está aí, irmãos. Por quê? Porque a congregação já não faz casamento para não se intrometer caso o casamento dê errado, para depois não falar que Deus prometeu que aquele casal ia ficar junto para sempre, e aí não ficou, e aí vai colocar a culpa na igreja. O que acontece? Quando o irmão ancião não permanece, ou por algum motivo entrega, como é que fica então aqueles que disseram que foi Deus que mostrou? Então, irmãos, os irmãos me perdoem, mas é o que eu disse, tem que ser falado. Não mostrou. É simplesmente o desejo de meia dúzia de irmãos. O que na maioria das vezes que está acontecendo hoje, tá, irmãos? No passado não. No passado não. E um passado muito próximo, não é um passado antigo, não. E, infelizmente, esses irmãos que vieram de 20, 30 anos atrás, vieram piorando as coisas. Vieram fazendo do seu próprio jeito. E eu posso falar, irmãos, a Europa inteira tá assim. A Suíça, irmãos, praticamente a obra de Deus está minada. Está nas mãos de homens lá que fazem o que querem. Por quê? Porque se colocaram como o representante de Deus aqui na Terra. O que ele fala, ninguém mais pode falar contra. Tanto é, irmãos, que vai ser difícil um ancião ter a humildade de ouvir, de assistir esse vídeo e falar, não, é verdade o que ele está falando. Então, irmãos, o que acontece? Já começou lá então, né? Aí vamos lá para a unção. Levou o irmão diácono ou o irmão ancião para ser vai ser ungido lá. Irmãos, essa unção, ela não existe da forma que eles acreditam e da forma que é passado para a Irmandade. Essa unção, irmãos, não é, sabe, quando a gente ouve assim, não posso falar mal do ungido de Deus. Você não é um ungido de Deus, irmão ancião. Você não é um ungido de Deus.
A unção na Bíblia só servia para artefatos, lá em Êxodo, e também servia para reis, na época dos profetas, como lá em Samuel. Então, irmãos, essa unção de vocês nada mais é aquela que está escrito lá em Tiago, que diz o seguinte: tem alguém doente aí? Se tiver, você faça unção e será curado. Então, você, quando vai para ancião, irmãos, é feita uma unção para que a doença da sua alma, que é o pecado que você vem cometendo, por aquele instante e aquele momento é pedido para o Senhor que seja curado, para que você possa exercer o seu ministério, começar ali do zero. Não que você é um escolhido, que você é especial, que você foi tirado do meio do povo, porque um dia lá no ventre da sua mãe o Senhor falou: esse homem, esse menino vai um escolhido, separado. Não, o único escolhido, separado, chama-se Senhor Jesus o Cristo. Ele é o escolhido, ele é o separado. Então, sabe, temos que parar de idolatrar. E os irmãos anciães têm que parar de se engrandecer. O culto é aberto em nome do Senhor Jesus. É um culto feito para o Senhor Jesus. Se você pregou, Deus selou a igreja inteira com a promessa, toda a honra e toda a glória a Deus. Um dia eu atendi um culto numa cidade lá na Suíça, uma cidade alemã, e depois do culto, uma irmã brasileira que era casada com um suíço veio falar comigo que o esposo dela tinha pedido batismo, porque eles haviam conversado um dia antes sobre as coisas de Deus, e a irmã me falou, irmão Vaguinho, o que Deus te deu foi o que nós conversamos, mas presta atenção, não foi o assunto, foi palavra por palavra, e o meu esposo, ele creu que o Senhor está chamando ele. E eu disse, não, vou conversar com o cooperador, irmão. Eu não sou o cooperador daqui, mas eu vou conversar com o cooperador, vou explicar para ele e ele vai vir conversar com a irmã. Liguei pro irmão cooperador, sabe o que eu tive que ouvir? Falou, irmão Vaguinho, o irmão não se engrandeça, porque o irmão não fez nada, não foi a palavra que o irmão pregou. Eu já estou há muito tempo lá e anunciando o evangelho, foi eu que fiz. Tá bom, irmão, glória a Deus. Não sou eu que vou falar o contrário, eu sei que eu não fiz nada mesmo, não. Você entendeu? Aí esse irmão já não está mais por quê? Porque se engrandeceu demais, o Senhor vai tirar. Então, sabe aquela historinha de aquilo que eu ligo na terra, Deus liga no céu? Irmão ancião, você não liga nada na terra e você não liga nada no céu, sendo o único da igreja a fazer isso. Quando foi escrito isso, quando foi falado isso, ensinado isso, o Senhor Jesus estava falando para os discípulos e estava ensinando que todos aqueles que creem nele têm o poder de ligar aqui na terra e o Senhor ligar no céu. Por quê? Porque quem crê no Senhor Jesus e é batizado tem ele dentro do seu coração, tem ele dentro da sua vida. Tendo o Senhor Jesus dentro da sua vida, você está em comunhão com o Pai. Tanto em comunhão com o Pai, nós somos um só. Então, o que vós pedirdes ao meu Pai, ele concederá. Tá entendendo, irmãos? Que não é o ancião, o único intermediador nosso é o Senhor Jesus? E aí vocês acabam dando bala no revólver desses irmãos que saem da congregação e vão falar isso contra vocês. Porque vocês sobem lá e querem tomar o lugar do Senhor Jesus. Aí o irmão para de congregar, a culpa é só do irmão que parou de congregar, ele tá fraco, irmão, somos todos fracos. Sabe aquela historinha? Vamos orar, vamos apresentar os fracos. Fracos, irmão, todo mundo é fraco, quem que é forte? Qual de nós que é forte, irmãos? Qual de nós se destaca como forte diante do Senhor? A não ser um só forte que está presente entre nós nos cultos, na nossa vida. Se assim tivermos a fé, porque só a fé que vai nos levar para o céu, irmãos. Obras não levam para lugar nenhum. Você pode ser bom a vida inteira. Você pode fazer boas ações a vida inteira, mas se você não crê e não for batizado, você não entra no céu. Então, irmãos, isso é um recado para vocês, irmãos anciães e irmãos diáconos. Vós sois servos inúteis como todos
os seres humanos desta terra. Entendeu, irmãos? É assim que funciona. Então para de dar bala de dar bala no revólver desses irmãos. Subam lá e preguem o evangelho, preguem a revelação, preguem a cura, desçam de lá e saibam que vós sois homens como eu sou, passivos de pecado. Ah, irmãos, vamos orar para que o Senhor perdoe os nossos erros, nossas falhas. Não, irmão, é perdoar nossos pecados. Nós não temos erros e falhas, nós somos pecadores. Não diminuamos os nossos erros. Somos pecadores, irmãos. Se não for a misericórdia do Senhor Jesus, que foi feito lá na cruz por nós, irmãos, ninguém estaria aqui. Enquanto não se confessar isso, irmãos, não abaixarmos a nossa bola, o ministério não abaixar a bola e buscar verdadeiramente a Deus, parar de colocar irmãos do ministério porque é amiguinho, porque tem dinheiro, porque é da família tal, porque o pai era cooperador. Ah, e o pai era cooperador, agora vamos colocar ele. Irmãos, pelo amor de Deus, foi o que eu disse para vocês no outro vídeo. Na França, uma família inteira é do ministério, irmãos. Pelo amor de Deus, quais são as chances disso acontecer? Não tem mais ninguém que tem dignidade para ser do ministério também? E aí você pega lá na Suíça um irmão que não tem condição nenhuma, que para cooperador já era difícil, a Irmandade já nem congregava com ele, porque era um irmão que só judiava da Irmandade, foi para ancião. Então, irmãos, isso eu relatei, isso foi relatado para o Braz, e alguém fez alguma coisa? Não, irmãos, ninguém fez nada. Então, irmãos, por que estão saindo da congregação? Por causa dessas coisas, Irmandade. Que você vê, só que sabe qual que é a diferença? É que nós oramos. E vocês, irmãos, não saiam da congregação. Não arredem o pé de lá, porque o Senhor está lá sim. E só vai mudar, irmãos, com a oração do povo, porque o povo clamou no deserto por 450 anos. Até o Senhor ouvir e mandar Moisés. E eu tenho certeza, irmãos, que eu vou me colocar na oração para Deus libertar a congregação cristã desse jugo que estão colocando sobre o povo. E Deus vai enviar, irmão. Não é Moisés que Deus vai enviar, não é homem nenhum, mas Deus vai enviar o Senhor Jesus no vosso meio para a vossa libertação. E ai daquele que parar na frente do Senhor e se achar maior do que ele. Então, irmãos, os irmãos me perdoem de coração, irmãos, mas precisa ser falado, irmãos, porque está entalado na garganta da Irmandade, mas eles não vão falar por submissão, não é medo, é submissão. Não posso falar contra o ungido de Deus, ninguém aqui é ungido de Deus, só o Senhor Jesus. A unção é para rei, você não é rei. Você não é rei de nada, irmão ancião, irmão diácono. O único rei é o Rei dos Reis que está no nosso meio, que está na minha vida. Que cada vez que eu chego no final, no fundo do poço, sabe quem que eu encontro lá? O Senhor Jesus. Que me tira, que me abençoa, e na minha fraqueza eu peco de novo. Irmãos, por favor, eu imploro, em nome do Senhor Jesus, busquemos a Deus, irmãos. Busquemos o Senhor. É a única solução, irmãos. Senão todo mundo vai sair, irmãos. E oxalá que vão para outras denominações. Mas os que se perderem no mundo, irmãos, os que não tiverem força, quem vai dar conta da alma deles? Os irmãos me perdoam, irmãos. Tá bom? Deus que abençoe. Isso é um assunto encerrado. O próximo tópico, irmãos, o próximo vídeo, nós vamos falar sobre os pontos de doutrina. Deus que abençoe a todos. Não esqueça de orar por mim e eu estarei orando por todos vós. Fiquem com Deus, irmãos.